E E aí? aí? E aí, Cara, professor? Vou tirar esse óculos, pontual, né? hein? Ah, sempre fui, né? É, Ou não? de um tempo pra cá, você realmente agora passou a ser pontual. Não era das É, suas maiores virtudes antigamente. eu resolvi ser adulto em algumas coisas, entre as quais está a pontualidade. E o defeito é que você, quando começa a ficar pontual, você começa a não suportar quando as pessoas não são, né, cara? Coisa que você era até um tempo atrás, impontual. Enfim. Ou seja, você já tá puto com o que você foi, é isso? Ah, eu sou, cara. É verdade. Em relação a mim, eu sou muito revoltado com alguns erros que eu tive, eu não me perdoo, que é um problema, um erro, um erro, né? Mas eu sou muito cruel comigo e com os outros eu acho que eu me tornei mais benevolente, sendo sincero. Muito Mas bem. verdade seja dita que a gente nunca, por causa da rádio, nós nunca atrasamos, nunca na rádio, nem programa ao vivo, nem só trânsito, né, quando era da Berrine. Muito bem, É, boa que noite a todos. Boa tarde, a bom dia, onde quer que berrine, a vocês estejam. berrine é um impeditivo para a nossa pontualidade, né? Vai acabar, vai para 9 de julho, vai acabar. É. Estamos falando da CBN, para quem não sabe, né? Enfim, sabe porque vai mudar de endereço. Olha só, Dan Angélica, Licínio. Stubach, olha só, Oi, hoje mamãe. você vai ficar na desconfortável missão de responder, né? Você é um cara que gosta de perguntar e hoje você vai ser convidado a responder o que será um desafio para você. E Meu eu acho que primo, seu Henrique, primo tá aí do desculpe. Leme? É, o do Leme, Do exatamente, a Leme? sua Pô, terra. viva o É. Leme. E eu acho que as pessoas vão se surpreender com uma coisa, porque é o seguinte, nós criamos aqui um estereótipo do ator, né? O ator é aquele cara sensível, aquele cara que chora, Ixi, caras que abraçam árvores, que veem filmes, leem livros, ouvem discos, se vestem de uma maneira esquisita. A gente tem esse preconceito, né? Esse estereótipo com sim. artistas, e a gente imagina que esses caras não sabem fazer conta, não sabem onde está o dinheiro, nunca tem o cartão no bolso, que tem uma dificuldade enorme com matérias de exatas, né? E você, para surpresa de todos, você é um cara de exatas. Sim. Apesar de ter feito biológicas, né? Eu fiz biológicas. Mas você chegou a cursar para engenharia, você era Sim, bom nessas matérias. Ou sim. seja, você já quebra a lógica que a gente tem de ator aí na partida. Acho que sim, apesar das pessoas se enganarem muito sobre os atores, sobre diversos aspectos, né? O Brasil vive uma maré de desenganos e imagens errôneas sobre diversas pessoas, diversas profissões. O artista está incluso nisso, porque a princípio ele é um artista, ele é de esquerda, a princípio ele é de oposição ao governo, tem fake news, tem a Lei Rouanet e tudo mais. Acho que não é nosso assunto aqui, mas dentro dessas imagens erradas sobre os atores, tá de que o ator não negocia. O ator negocia o tempo inteiro, Teco. Você é um cara dono de si mesmo. O ator, eu também sou dono de mim mesmo. Em que sentido? Amanhã vai pintar uma live aqui de um produto para fazer, eu tenho que negociar. Qual é o cachê? É válido? Não é válido? Amanhã vai pintar uma peça, quer dizer, tomara que volte a aparecer. Quanto tempo? Quanto é? Porcentagem de bilheteria? Bilheteria cheia, bilheteria líquida, depois de tirar 50% de todos os porcentos que se tira? O tempo inteiro você está negociando. Filme, televisão, o tempo inteiro, cada trabalho é uma negociação. Cada trabalho você se pergunta se vale a pena ou não vale a pena fazer. O dinheiro está nesse pacote, né? Vale a pena fazer com quem você vai trabalhar, por causa das pessoas, vale a pena pelo desafio, vale a pena pelo crescimento profissional, mas o dinheiro também está nessa. Mas você acha que é uma lenda, então, que os atores, enfim, não se preocupam muito com dinheiro, cuidam mal do dinheiro, terceirizam para quem vai cuidar dessas coisas de adultos, assim, pelos seus grupos de teatros e novelas que você viu? A maioria das pessoas parece com você ou as maioria das pessoas parece com esse estereótipo que a gente tem na cabeça? Tem as duas coisas. Tem as duas coisas. Quando eu sento com o Tony Ramos, por exemplo, no camarim, a gente fala de ação, a gente fala de ganho, a gente fala de autonomia, de como guardar dinheiro, de como fala da vida, fala de economia, mas também fala da arte e da cena que a gente vai fazer. Tem ator que terceirizou isso totalmente, tem as figuras do agente. Eu também tenho um Uhum, agente, porque tem uma uhum. hora que você está lá trabalhando, está lá filmando,
e tem um interesse pelo seu trabalho, eles têm que ligar para alguém, não dá para ligar para você, essa pessoa representa. E eu também não sei o preço de tudo. Quando eu sou chamado para fazer um comercial da Gastrol, do Gastrol, por exemplo, que eu fiz recentemente, estava entrando nos jogos, que é da Neoquímica, por exemplo, para fazer a apresentação no estádio do Corinthians, ex-Arena, ex-Itaquerão, né? Tudo isso, eu não sei o valor de tudo. Eu lido o tempo inteiro com o que eu sou, com o que eu gosto, com o que eu quero, mas eu tenho que trabalhar essa pessoa jurídica, que é essa pessoa pública. E isso é uma construção, né? É uma construção. Você que agora é um influencer, um economy influencer, está sacando isso já. Bom, faz palestra também. Qual é o meu valor? Qual é o meu valor, o que me faz feliz, e qual é o valor da pessoa jurídica, né? Vamos dizer assim. Tem um preço, e aí a gente cuida disso bem melhor que eu. A gente conversa muito. Agora, eu também cresci, desculpa, eu sei, vocês, com o estereótipo de que o artista bom, os meus ídolos não pensavam em dinheiro. Os meus ídolos, o Renato Russo, o sei lá, quem a gente for falar aqui, a imagem do artista é uma imagem idealizada. O artista, ele só pensa na vida, na emoção e nas coisas. Só que a emoção, as coisas, elas não pagam as contas. Eu saí de casa, fui mandado, enfim, tive uma grande discussão quando quis ser ator, então eu era obstinado em ser dono de mim mesmo. Eu sempre quis ser dono de mim mesmo. Eu aluguei um apartamento, eu tinha dinheiro para 2 aluguéis, comecei a dar aula em 5 lugares e botei na parede um papel craft que tinha uma tabela de quanto eu precisava guardar por mês para um dia sair daquele aluguel e comprar um apartamento. Essa é a minha história, era o meu desejo, ser dono de mim mesmo. Não no sentido de ser uma pessoa que não precise dos outros, não. Mas eu não preciso dos outros para sobreviver, para cuidar de mim. Entendeu? Você acha que isso... Não, super entendi. Você acha que isso tem a ver com a sua escolha de profissão, que, obviamente, enfim, não é uma profissão fácil de se escolher, principalmente numa família de engenheiros. Isso tem um pouco a ver com o fato de você ser judeu e toda a história do povo judeu, de toda hora estar saindo, levando o que tem na mão e tendo que começar do zero. Enfim, tem uma relação diferente. Ou é seu, ou é tudo isso, porque desde que eu te conheço, de fato, você não só é mais esperto e mais preocupado com isso do que as pessoas que eu conheço, que são artistas, que não são muitas, mas dentro do nosso grupo de amigos, que é uma galera mais advogado, médico, uma galera que em tese é mais lógica ali. Você sempre se preocupa com isso, com quanto eu ganho, quanto eu gasto, para onde eu vou, compro isso, compro aquilo, eu não gasto muito, eu gasto pouco. Sempre teve. Sempre tive. Desculpa, eu tô ficando emocionado com muita facilidade nesses dias, porque estamos passando momentos difíceis na família. Então desculpa, eu fico emocionado. E hoje também é dia de homenagem do Holocausto e tal. Eu tenho tocado muito nesse assunto. Meu pai tá doente, ele fala muito disso o tempo todo, que era uma coisa que a gente nunca falava. Antes de começar a live, eu olhei aqui em cima, tem a foto do meu avô, até, que é o único avô que eu conheci. Meu avô tá aqui. Meu avô tá aqui, né? Só porque é legal. Mas dá pra ver mais ou menos. Ele escreveu o livro que eles ficaram escondidos no sótão, e 16 pessoas, meu pai nasceu, foi entregue para outra família, enfim, não vou ficar falando disso, que eu acho que não tem a ver com o que você perguntou, mas tem também. Meu avô falava, Dan, tenha coisas que ninguém pode te tirar. E as coisas todo mundo pode tirar. As coisas vão embora. O computador, o celular, os livros que aqui estão, tudo isso vai embora. Mas o que está aqui, não. O que está aqui no coração, o que a gente é. E eu acho que o que você me pergunta tem a ver com isso, e tem a ver com o dinheiro. Eu acho que a gente passa boa parte da vida procurando descobrir quem a gente é e o que nos faz feliz, de verdade. Você é um cara muito bem resolvido com isso, sempre foi. Você tinha as coisas muito claras desde menino. Eu não. Até porque tive muita discussão para ser ator, porque eu era muito bom de matemática, eu era muito bom aluno, então as esperanças da família, uma família que sofreu durante a guerra, perdeu todo mundo, então eu sou o filho mais velho, o neto mais velho, então todas as esperanças, as responsabilidades estavam nas minhas costas. Então no dia que eu falei para o meu pai que eu pensava em fazer uma peça, ele me mandou embora de casa e minha mãe ficou doente, e esse avô que era fofo e maravilhoso me ligou e falou: o que você está fazendo com a sua família?
Quer dizer, eu virei o vilão de uma hora para outra, e isso me trouxe muita confusão e confusão por muito tempo. O dinheiro, ele pode ser a ligação entre essas duas coisas, entre o que eu sou, entre o que me faz feliz, porque ele pode ser o passaporte para isso. Uhum. Ou ele pode me permitir dizer não, principalmente. Na minha profissão, na verdade eu não quero fazer esse filme, mas eu preciso por causa dessa grana. Mas eu posso dizer não. Tem um período na minha vida que eu não podia dizer não. Então, o dinheiro tem todo esse preconceito, essa Você babaquice, guardava porque eu de, acho... você queria ter alguma grana, principalmente para poder dizer não e Eu para poder queria, não depender de ninguém. eu queria ser dono de mim mesmo. Eu queria ter a minha casa, eu queria ter as minhas coisas e poder dizer não. Para poder daí ser maluco. Para poder daí fazer um programa de rádio que ninguém acreditava e tal. E tudo bem. Uhum. Para poder errar. Eu queria poder errar. Porque a gente só é interessante quando a gente erra, né, Teco? Quando a gente arrisca. E senão a gente vira sempre uma versão muito parecida com o que a gente já é. E a vida se torna desinteressante. E aí a gente Vira faz... um karaokê de nós mesmos. Exatamente, boa. É isso aí. É isso aí. E você falou que quando você começou, quando você saiu, você tinha grana ali para 2 meses, começou a dar aula num monte de lugar, você dava aula na SPM, né? Não era ali que estava dando aula lá e tal. E aí você começou a ganhar uma grana e tinha que se organizar para fechar o mês ali. A primeira ordem do dia era, cara, gasto 1.000, preciso ganhar 1.000 para isso aqui dar certo. Cara, eu vou te dizer porque eu lembro, o meu aluguel era R$ 620, o meu condomínio era R$ 131. Eu morava na rua Inhambu 915, em Moema, alugado pela Vivian Bucupi, que é a filha da Vilma. Eu fui para lá com 2 aluguéis. Eu tinha dinheiro para 2 aluguéis, portanto eu tinha R$ 2.000 quando saí de casa. E aí eu montei essa tabela e a primeira coisa era guardar o dinheiro para pagar o mês seguinte. 2 meses eu queria sempre ter de folga. Aí eu deixava 2 meses guardados e aí ia indo. A vida ia indo. Eu dava aula na SPM, comecei a dar aula, eu dava aula em 5 lugares diferentes, eu não parava. Eu era obstinado e disciplinado. E aí você conseguia ganhar mais do que você gastava e conseguia ir juntando uma grana, ou tinha ali, como a vida de ator, meses que você dava uma porrada e meses que você não tinha trabalho. Não, você já tinha ali, quando você dava aula, tinha um pouco mais de estabilidade. Teco, não tinha porrada quando eu comecei. Durante muito tempo não tem porrada para ator. Tinha fazer comercial, que aliás hoje em dia tudo mudou, mas tinha fazer comercial. Eu fiz um comercial do Estadão, o Fernando Meirelles me chamou para fazer. Aquilo foi uma porrada, eu ganhei R$ 3.200. Foi o meu primeiro comercial com o Fernando e depois eu fiz uma série maravilhosa que era para Telesp celular, onde eu era o Siqueira, e daí foi várias. Era legal, e aí foi a primeira vez, olha que história, foi a primeira vez que eu negociei, porque eu não tinha gente. E aí a Telesp Celular fez um comercial. E daí eles decidiram fazer uma série de comerciais. E daí eram os mesmos 5 atores. Graziela Moreto, hoje casada com o Pedro Cardoso, o Fábio, enfim, éramos todos atores. E daí eles ligaram para mim e falaram assim, olha, os outros atores toparam e eu vou chutar aqui um valor, R$ 1.500 por cada comercial, era um por semana. Eu falei, não, eu não quero. Não, como assim? Não, eu não quero. Eu não vou me lembrar, eu tô chutando valores, tá? Eu quero 5.000. Aí eu liguei pra Grazi e falei, Grazi, fala 5.000 também. Tá bom, eu acho que é isso. Dan, tem certeza? Tenho, vamos. E no final todo mundo ganhou mais. A Eliana Gutmann me ligou um dia que era uma dessas atrizes e falou assim, Dan, que maravilha que nós fechamos por esse valor, obrigado e tal. Então foi a primeira vez que eu me banquei, entre aspas, com o valor. De falar, eu tenho mais valor que isso que esses caras querem de mim. Porque é como todo o mercado, Teco. Quando a gente é jovem, a gente não tem valor. Isso tudo mudou muito por causa das techs, né? A tecnologia trouxe valor para as pessoas jovens porque elas, em tese, sabem o que os velhos não sabem, mas na época, não. E aí, você começou trabalhando, juntando grana, bababá. E o que você fazia com essa grana que sobrava depois que chegou a um ponto que não era mais só para os 2 meses seguintes, já tinha algum tipo de folga? Onde você colocava essa grana? O que você fazia com essa grana? Eu não entendia nada de investimento, eu não sabia nada. Eu guardava para poder viajar, sei lá, para comprar um CD novo, um disco novo, e era isso. Eu tinha uma dificuldade de comprar e gastar coisas, foi uma dificuldade que eu fui trabalhando ao longo da vida, o famoso merecimento. Eu tinha muita dificuldade, eu tive ao longo da vida de falar, pô, eu posso comprar. Eu não tenho tesão por carro, eu não tenho tesão por algumas coisas, então também, para mim tudo bem, mas
tudo bem ir lá e jantar nesse restaurante, tudo bem poder usufruir do que eu trabalhei, né? Vamos dizer assim. Então, isso vem dessa época, que era tudo contadinho. Mas eu investia, a tua pergunta, desculpa, eu não respondi. Eu guardava normal, deixava ali no banco, DI, né? Na época era DI, a gente era Collor, não, eu guardei depois do Collor, então todo mundo tinha medo de poupança, dólar eu não comprava, eu não sabia nada, cara. Eu não sabia nada, nunca soube, eu comecei a saber mais agora há pouco, na verdade, de verdade. Sim. E aí, a gente falou disso outro dia lá por uma outra razão. Enfim, depois você, obviamente, ficou ultra bem, deu tudo certo, você conseguiu tudo que você queria, não só profissionalmente, mas rolou uma estabilidade, você ia juntando grana e tal. Mas aí, em algum momento, sabe lá Deus por que você virou a chave de falar, cara, eu vou cuidar dessa grana direito. Por que te deu esse estalo depois de tanto tempo? E, na verdade, depois te deu estalo exatamente quando você não precisava mais se preocupar com isso, em tese, né? Porque quando eu estava mais contadinho ali, pô, se você administrasse ele melhor, talvez ele pudesse render um pouco mais, e aí isso ia te gerar uma folga. E assim, depois de um tempo, cara, se na verdade se der 3 ou se der 4, no final das contas não é isso mais que faz muita diferença, né? Por que você virou a chave exatamente quando você, em tese, talvez quando as pessoas estejam desvirando a chave? Então, o que aconteceu são várias coisas. Uma que eu comecei a perceber que eu estava no camarim da Globo e, sei lá, amigos, Rodrigo Lombardi, por exemplo, o Tony não era o caso, mas assim, atores da minha idade, vamos dizer assim, né? Marcelo, Serrado, alguns, vinham falar de dinheiro comigo, de negociação. E eu comecei a ajudar algumas pessoas, ou conversar sobre renovação de salário, isso, daquilo, tentar conversar. Eu tinha uma clareza boa em relação ao outro. Então eu percebi que eu tenho facilidade com isso. Eu consigo me distanciar para poder falar disso sem preconceito. Então, e daí veio a pandemia, não, um pouquinho antes da pandemia, na verdade. E assim, a nossa vida, com a idade que a gente está, e as pessoas que estão nos vendo talvez passem por isso também, tem uma hora que você já pode escolher aquilo que você quer se envolver e aquilo. Eu quero aprender, eu quero me envolver nisso, e eu não quero e não vou me aprender e dane-se. E dinheiro é uma coisa assim. Ou a gente terceiro, então eu não quero me envolver nisso, eu vou ligar para o Teco se eu tiver essa facilidade, eu vou lá entrar sei lá, numa assessoria econômica, o cara decide, eu finjo que faço uma cara meio difícil e beleza, eu topo o cara quer, porque eu não quero me envolver nisso, porque eu não sigo para isso, porque eu não me interesso. Eu, num certo momento, comecei a achar que eu estava sendo preguiçoso, que eu estava sendo eu estava escolhendo um caminho mais fácil. Eu quis escolher o caminho mais difícil, porque eu entendi que eu fui criado dentro da ideia, você já ouviu isso 200 vezes, é de um livro isso, Os Axiomas, né? Os Axiomas, Zurique fala isso também. São livros que eu comecei a ler que eu nunca tinha lido. Mas que é o que você já ouviu falar? O dinheiro pode trabalhar para mim também e isso não é nenhum pecado. Ou seja, eu sempre vivi do dinheiro que eu trabalhei. Então isso aqui tem valor porque esse apontador, porque eu comprei com o dinheiro que eu ganho na CB. Eu sei quanto eu ganho, eu sei quanto eu guardo e eu gasto disso. Aí eu entendi que eu estava sendo preguiçoso, eu estava sendo cabeça pequena, de não entender que o dinheiro também pode trabalhar sozinho para mim. E era quase uma falta de responsabilidade minha não fazer isso. Por que não? Por que não eu começar a ler e entender melhor sobre investimentos? Eu comecei a olhar uma galera que... Eu comecei a olhar e falar, esse cara é mó mané, ele tá fazendo isso, não é possível. Aí, não é o teu caso. Mas assim, de falar, pô, eu posso, por que não? Mas tem um pouco também, assim, como você falou, tem coisas que você escolhe deixar para trás, né? Isso aí também sempre foi uma coisa importante para você, de alguma maneira foi, que você sempre deu valor, mas tem um fato também de que você, no fundo, sabia que você tinha facilidade para isso, né? Sim. Porque, assim, você pegaria isso rápido a hora que você quisesse. Você, de fato, estava sendo preguiçoso. Não era não é aquele cara que tenta, não consegue, o cara fala, cara, eu desisto, é melhor eu deixar alguém me ajudar e fazer por mim, porque eu não vou conseguir nunca. Não era seu caso na partida. Você sabia que você conseguiria, né? Sabia que eu conseguiria, mas eu sabia que eu estava ganhando dinheiro, e eu tinha trabalho e tenho espaço. Mas teve um certo momento que eu me liguei que talvez eu não renovasse meu contrato com a Globo, que as coisas na Globo estavam mudando, não foi o que aconteceu, eu renovei, mas que as coisas estavam mudando. Eu tenho filhos, então também a coisa estava mudando em relação a isso, não só de poder dar uma autonomia
financeira para eles, eu acho que isso é uma conversa boa também, o quanto de autonomia, o quanto de dinheiro você tem que deixar para os seus filhos para eles não se tornarem imbecis, né? Digo, para eles terem respeito, porque o mais importante é o respeito. O respeito pelo dinheiro, o respeito pela conquista, o respeito pelo trabalho, né? Mas eu também quis fazer isso, Teco. Eu falei assim, cara, vamos lá, essa história aqui pode ser legal, eu posso aprender com isso. Tem uma relação maluca que é que nem videogame, eu já te falei. Teve uma hora que eu olhei videogame, aí eu li que era bom pro cérebro e eu era péssimo, eu falei, eu quero aprender essa história. E eu comprei um PlayStation e era péssimo, e aí fui. E aí eu peguei, sei lá, eu não sei quanto eu peguei, 6 mil reais, 8 mil reais, e eu abri uma conta e eu falei assim, eu vou começar a aprender essa história. Tudo isso porque no avião, indo para gravar uma série que agora vai estrear no Globoplay, chamada Filhas de Eva, eu tava no avião e tinha um cara do meu lado, um diretor de cinema, e ele abriu um home broker, assim, no celular, com as ações todas, né? Pô, uma cena super legal, super chique, super Billions, né? Aí eu olhei aquela cena, falei, pô, o que é isso? Aí ele, pô, Dan, você não sabe, isso aqui é tal, o cara, todo estrelinho, o cara. Aí ele falou, isso aqui é sei lá, é Bradesco, você não sabe, é Bradesco, aí Tube 4, porque é igual aí TSA 4. Começou a falar um monte de coisa. Eu falei, mas a gente pode operar pelo celular? Falou, pode, você compra e vende, olha aí. Ele, para se mostrar um pouco, ligou para um cara, comprou e vendeu e tal. Achei a cena um pouco uma cena, né? Mas eu achei que eu podia brincar com isso, que podia ser legal, que eu podia aprender, que eu podia... Porque eu acho que a gente precisa escolher, né, Teco, o homem que a gente quer ser. Que homem eu quero ser? Quantas coisas eu quero saber? Eu preciso saber para ser o homem que eu decidi, que eu vou me satisfazer em ser. E eu acho que cuidar e saber do próprio dinheiro, para mim, fazia parte desse pacote. E aí começou. E isso também, já estendendo, é importante para o homem que você quer ser, importante provavelmente para o pai que você será, porque também vai mudar a relação de dinheiro com seu filho, e de uma certa maneira também muda um pouco a relação com o seu pai, que é muito mais preocupado com isso desde que o mundo é mundo, né? Até por ser engenheiro, bibibibobobó. Então, na verdade, você está meio completando todas as lacunas de uma vez só com isso, né? Me percebi muito atirado, agressivo. Meu pai sempre foi mais conservador, sempre foi um cara bem meticuloso com o dinheiro, assim, muitas tabelas, Excel. Você dava um Excel para o meu pai ficava felicíssimo. Eu me percebi agressivo, comecei a mexer em ações, comecei a arriscar. Mais recentemente montei, você nem sabe disso, montei uma carteira de opções para minha mãe me deu um dinheiro para cuidar. Eu virei o Madoff da família, né? O Madoff. Eu cuido do dinheiro da minha irmã e cuido do dinheiro da minha mãe. Daqui a pouco você vai estar cuidando do dinheiro de todos os atores do Projac, né? Já pensou, cara? Não, tomara que não. Não é difícil, não. Não é difícil porque ninguém faz isso, mas talvez não seja eu a pessoa para fazer. Mas assim, e aí eu ligava para a Tami, para minha irmã, e falava, deu tanto, Tami, aconteceu isso e aquilo. A Oi subiu, a Oi desceu, a sei lá o quê. E para minha mãe eu fiz só a opção porque a gente pegou pouca grana e eu achava bem arriscada. E foi uma felicidade enorme, cara, porque eu dobrei a grana dela, porque eu ajudei minha irmã a comprar um sonho aí que ela tem. Então ver que eu aprendi que foi suficiente para mim e ver que eu podia fazer isso para os outros, para os mais queridos, foi muito bacana. Foi, vamos dizer assim, um momento que eu saquei que, ok, eu já sei alguma coisa. E quais foram obviamente, fora o prazer, a alegria, a satisfação, realização de você ter, enfim, estar sendo bem-sucedido, que outras coisas mais isso despertou em você, que você se surpreendeu? Por exemplo, sei lá, você ficou ansioso, ficou agitado, ficou dias nervosos, ficou alguns dias mais felizes ou mais tristes do que o normal, começou a fazer coisas que você não costumava fazer, porque de repente estava comprado numa ação da VEG. Super, socorro, não estou sentindo nada. Manja essa música do Arnaldo Antunes, que a Cássia Eller cantava brilhantemente. De uma hora para outra eu estava sentindo tudo, cara. De uma hora para outra... De uma hora para outra eu estava vendo lives sem parar no domingo à noite, que é um dia bom para lives de economia, discutindo se a questão técnica se vale ou não vale, se eu sou fundamentalista ou sou técnico, porque eu comecei a ver tudo de todo mundo.
que eu Aham. também queria... quem é enganador, quem não é, quem eu confio, quem não confio. Aí eu confio por um tempo nesse cara, depois eu vejo que ele me enganou direitinho, e eu comecei a ver isso. Mas dentro, e dentro desse papo que você falou de nervoso, cara, eu comprei uma ação lá fora, né? Não sei se a gente pode falar as ações aqui, mas eu comecei a falar, Claro que você comprei pode. comprei as ações gringas, né? Fiz uma. Falei, legal, pô, por que não? Todas caíram com a pandemia, comprei Disney, comprei Nike, comprei, enfim, umas ações ali, comprei uma ação de cruzeiro, de turismo, que estava super embaixo. Falei, um dia essa vacina vai voltar? E grande ilusão, né? Porque eu achava que ia voltar em 3 meses e estamos aí. Mas assim, de repente Aham. eu estava vendo a bolsa, todo dia eu já vejo, a bolsa americana, ela está em alta ou está em queda no dia anterior, que são os futuros, né, para o dia seguinte. Aham. Coisa que eu Você fica nunca vi na acompanhando vida. nesse nível. Pô, Teco, eu sou obstinado, né? Aham. Então eu vejo a Bolsa Americana, aí eu vejo de manhã, acordo de manhã, daí eu já vejo a nossa, qual é o futuro da nossa, que é depois do hora do expediente, 9 da manhã ali, eu já entro para saber. Eu assino, hoje em dia eu ouço uns caras no celular, ali no Telegram, né? Assino os caras Aham. que me ajudam também a entender o que está acontecendo. Eu passei a entender coisas, algumas eu acho chatésimas, mas a me interessar por coisas que eu acho bacana, para entender o movimento do mundo. Coisas que eu nunca entendi, nunca me interessei. Cara, uma pergunta que é para definir o seu grau nisso tudo. Já teve um dia que você estava tão feliz com o que aconteceu no mercado financeiro que você não se importou com uma derrota do Corinthians? Ou um dia que você estava tão puto com o que aconteceu no mercado financeiro que nem uma vitória do Corinthians te aliviou? Bom, se eu ficar muito preocupado e muito triste com derrotas do Corinthians esse ano, eu vou ficar triste o tempo inteiro, né, cara? Pô, não foi um ano fácil pra gente, não está sendo um ano fácil. Aliás, teve 10 caras pegaram Covid no Corinthians, enfim, mas não, eu vi os nomes, fiquei tranquilo, que eu acho que não vai fazer muita diferença. É só o Casares que se teve um estiramento, aí sim é meio time. Cara, os meus interesses mudaram. Os meus Tá. interesses engrandeceram. Porque eu comecei a Uhum. me interessar por algumas pessoas com as quais eu não dei a mínima bola ao longo da minha vida toda, que eu falei, cara, esses caras são interessantes. Eu posso Uhum. aprender alguma coisa, além do investimento, investir nisso, naquilo, estou falando de compreensão da vida, de compreensão do Uhum. mundo, da economia, como funcionamento, como funciona o mundo, no sentido do... foi interessante para mim. E Uhum. personagens, sei lá, eu vou dizer assim, do Warren Buffett, que é um cara que eu comprei até o Bola de Neve agora, para você ver se tem paciência de ler. Cara, é ótimo, Bela de Neve. É, Maravilhoso. então, Maravilhoso. comprei agora, acho que estava só na Amazon, e aí agora eu achei na Livraria da Vila. Eu gosto de comprar livro em livraria. Então, vou ler, tá aí. Mas gente interessante, pessoas interessantes. Agora eu sou obstinado, né? Você fala o nome você fala a empresa, eu te falo qual é o nome da ação. Eu virei um estudioso do assunto mesmo. E está sendo bem sucedido de maneira geral. Já tem alguma coisa que você descobriu que você gosta mais? Alguma coisa que você descobriu, algum tipo de investimento, não diretamente ação, que você investiu e falou, cara, isso aqui não serve para mim, ou isso aqui, ou alguma coisa que você ainda não investiu, mas fala, cara, vou entender porque eu vou começar. Em que patamar você está na diversificação das coisas? Não, eu falei uma coisa na live que a gente fez para Empíricos, né? Eu e você, que eu não invisto em armas, eu não invisto em coisas que eu não acredito para o mundo. Uhum. Algumas pessoas me acharam um baita idiota porque a Tasa 4 cresceu pra caramba, subiu pra caramba e tal. Uhum. Mas eu tento não pensar só no lucro, eu tento pensar que é a maneira que eu posso, pequenininha, interferir no mundo e tal, e apostar. Eu não ficaria feliz de saber que estão vendendo mais armas e por isso eu ganho mais dinheiro. Para mim não é Uhum. uma relação que me interessa. Então, a princípio, eu tento investir em ações que eu gosto, em empresas que eu goste, que eu interesse, que eu admire, de Uhum. alguma maneira, que eu acredite. Então, mas nem sempre é assim, né? Agora, esse tem sido o caminho. Então, as coisas que eu fico mais confortáveis, que eu gosto mais, são essas. São as E fora ações a que eu... bolsa, o que você experimentou? Cara, eu investi em criptomoeda essa semana. Semana Ah, passada. é? Semana passada. Pela primeira Uau! vez. Uau! Direto em criptomoeda? 3% da carteira. Direto?
Num fundo, num fundo. Ouvi a Não, fundo. no fundo, porque eu fiquei com medo de perder o HD ou perder a senha Pois é. e ficar que nem aquele maluco com 1 bilhão de dólares, sei lá, num HD e não ter como abrir. Então eu Uhum. investi num fundo, através de um fundo, mas um fundo que é criptomoeda tal. Beleza, botei uma graninha lá e vamos ver o que vai dar. 3%, hein? Caraca, hein? Teve um momento, Teco, no ano passado, que eu tinha 100% do meu dinheiro em ação. 100%. Sério? Sim. 100%, 100%? 100% do meu dinheiro em Cara, ação. você tá na categoria maluco já, na minha cabeça, já. Então, Por isso que você desencanou do futebol. Com 100% em ação, cara, tanto faz quem vai ser o campeão brasileiro, pô. é que nesse caso eu não tinha chance de ser campeão brasileiro também. Pô, torci um pouco por vocês e a minha torcida fez mal pro seu time, entre outras coisas. Mas, não, teve um momento que foi isso. Porque teve um momento que eu me dei conta que a renda fixa não era nada e que eu podia, que a segurança eu poderia ter em alguma ação que tivesse pouca volatilidade. E que no Eu final vou te daquele ano ensinar a ela... ganhar dinheiro um dia na renda fixa. Você está Enganado. subestimando isso. Você está Boa, vou subestimando. adorar. Vou Se ganha adorar. Vou adorar. horrores na renda fixa, horrores. É mesmo, pô. Agora vai subir, todo Você mundo vai sabe entrar que, aqui para você saber. sabe que em 2017, 2019, as 5 coisas mais. Estou falando 5, mas pode ser 4 ou 7. As coisas todas mais rentáveis no ano, no fechamento do ano, foram todos títulos do Tesouro. Assim, valorização de 50%, 70% no ano, assim, entendeu? Se ganha muito dinheiro, as pessoas não percebem muito isso, como é que funciona o jogo. Uma hora eu te Então, explico. mas isso é uma coisa. Pô, vou adorar que você me explique de verdade. Aliás, todo mundo que está aqui acho que vai adorar que você explique. Porque a gente sabe muito pouco. E porque a gente é muito enganado, Teco. Não você que é um Uhum, cara aqui de economia, que desde que eu te conheço, você falava assim: eu não quero ter apartamento, vou investir a grana e vou alugar. Eu achava isso uma uhum, loucura na minha educação. Achava uma loucura, achava uhum, um erro, achava você completamente maluco, porque eu queria derrubar paredes, eu queria fazer minha casa, entendeu? uhum. Mas eu depois percebi, agora mais, claro, o quanto é que a gente é enganado, mas o quanto o cara do banco, e eu não quero entrar naquela polêmica babaca do assessor da XP ou do gerente do Itaú, não é isso, mas o cara que trabalha no banco, ele também pensa no banco, ou na Uhum, assessoria econômica, enfim. E a gente, como tem pouco conhecimento, a gente tem pouco argumento para lidar com o que ele fala. Então a gente é uhum, muito. A gente pode ganhar. Eu acho que eu poderia ter ganho muito mais dinheiro do que eu ganhei ao longo da vida se eu tivesse feito isso antes. É, acho que a gente tem pouca informação. Acho que principalmente as pessoas mais simples, é natural, uhum. e portanto tem muito para crescer. Tem muito para crescer. Mas, não, você está coberto de razão, mas isso melhorou muito, viu, cara? Melhorou Claro. muito, assim. Quando a gente era mais novo, quando a gente tinha 20 anos e a gente tinha R$ 1.000, para você achar um fundo bom de R$ 1.000, cara, você tinha que suar para procurar, entendeu? Hoje, Agora cara, tá um monte. hoje você entra nas maiores plataformas, cara, você tem os fundos mais sofisticados, os melhores gestores, bibibobó, abertos ali com 500 mil reais, às vezes um mais ali com 5 mil reais. Antigamente, com 5 mil reais, você não entrava nem no banco, o cara te recebia com 5 mil reais, né? Hoje você pode investir, na verdade, com R$ 1.000, você pode fazer uma carteira diversificada igual a um cara com 10 milhões. Está ali para você, né? Mas as Isso. pessoas ainda têm muita resistência, um pouco de preguiça, e assim, tem muita crença de que não vai conseguir, de que isso é muito difícil. O que eu acho que eu não sei de onde foi criado isso, mas eu percebo que acontece muito essa sensação de que eu nunca vou conseguir cuidar disso, né? Não, acho que tem uma coisa do isso não é para mim, tem uma coisa do esse cara vai me enganar, e tem uma coisa que a gente acredita pouco no país. Uhum, Tem uma relação quando você investe em empresas brasileiras que você está investindo no país. Eu acho que tem uma mistura disso tudo. A gente tem muito uhum, medo, cara. Você viu até uma menina agora escreveu assim: ah, eu sou super conservadora, ninguém me tira meu dinheiro, não arrisco nem nada. A gente tem medo. E eu acho uhum, natural, porque o medo vem do desconhecimento. Agora, por outro uhum. lado, e eu não estou fazendo campanha para nada, se eu pudesse, eu diria para as pessoas, eu, no meu caso, na minha experiência, o fato de ter arriscado e aprendido um pouco mais, eu tive um ganho que, de repente, eu falei, cara, eu nunca ganharia isso se eu não tivesse interferido no meu investimento, entendeu?
Sem dúvida, imagina, claro. Se você não tivesse tomado a decisão de aprender, de entender enfim, de fazer você o que você nunca fez, né? Exatamente. Se eu não tivesse me mexido, vai, sai do lugar, tira a bunda do lugar e vamos aprender isso, vamos. E valeu a pena. E, pô, você foi para ações, foi para criptomoedas, enfim, acho que se você já está nessas duas pontas, provavelmente não deve ter nada que você feche a porta, né? Porque você já está, talvez, em duas das três coisas mais arriscadas que é possível, né? Não, a criptomoeda foi essa coisa de 2%, 3% da carteira. Eu comecei a ver o quanto cresceu ano passado, falei, se crescer metade do que cresceu ano passado, em 2 anos está tudo certo, vai ser maravilhoso. Então, tudo bem, vamos brincar disso aqui também. Fechar a porta. Não sei. Fundo imobiliário, você investe? Não. Não? Nunca investiu? Não, nunca investi. No final dei sorte porque os imóveis caíram muito, acho que agora vai subir muito. Acho que imóvel vai subir muito. Multimercado você já investiu, então não está investindo, mas já investiu lá atrás. Eu já investi lá atrás. Já investi em renda fixa lá atrás, já investi em multimercado, já investi todas as coisas, mas multimercado hoje em dia eu não invisto não, cara. Eu prefiro investir em ação e na renda fixa que você me falar. Eu prefiro investir nas duas coisas. Na mistura eu acho que você não ganha nada direito. É a tese do Taleb, né? De pegar os dois extremos, né? O côncavo e o convexo. Exatamente. Mas tô aprendendo, esse livro é meio complicadão, cara. Você e o Felipe, que são defensores desse livro, esse livro é difícil. Mas tô lá, o antifrágil. Você tem que ler sem pretensão também. É um livro, enfim. Cara, só o título do Iludidos pelo Acaso e a primeira frase que fala: se você é tão rico, por que você não é tão inteligente? Só isso você já pode fechar o livro e falar, cara, valeu os R$30 que eu paguei na livraria, entendeu? Assim, só isso para mim já basta. Sim, você tem toda a razão. Agora, eu acho que o Taleb... Eu acho que tem uma coisa também, não dá para ser... Eu não gosto de gente que é rica e idiota. Acho que se você é rico, se você é um cara inteligente, você tem que ser boa pessoa. Então acho que tem uma coisa por aí. Segundo as notícias, o Taleb não é, né? Segundo o próprio Felipe conta do encontro com ele, né? Então, aí em si já é uma pena. Mas, enfim... Fale uma coisa. Bom, agora que você é um participante do mercado financeiro, temos filhos, né? Você tem uma filha um pouquinho mais nova que a minha, um filho um pouquinho mais velho. Esses dois daqui deixa eu fazer a conta, daqui mais uns 3, 4 anos, vão estar aí, vão começar a se mexer, vão começar a ver coisa... O que você vai falar para ele? Qual é o tempo que você vai despender para convencê-los de que isso é bacana, de que isso é importante? Ou, enfim, a vida deles vai mostrar para eles se é ou não é? O que você vai fazer com isso? Vou dizer duas coisas. Uma vez eu entrevistei o Ricardo Oliveira, jogador, né? Agora está no Curitiba. E o Ricardo Oliveira foi catador de papel. Ele levava carroça na rua, pedia dinheiro em sinal de trânsito. E daí, de repente, ele estava me dando a entrevista, ele estava super bem vestido, e tinha jogado na Arábia em todos os lugares, era um cara muito rico, e tinha um filho que falava 3 línguas, um tênis da moda e uma bola nova. E aí eu perguntei, como é que você administra o encontro do seu pai com o seu filho? O meu filho não vai ter essa realidade tão diferente do que eu tive com meu pai, mas vai ter e tem uma realidade diferente. Não só pela minha postura e tal, pela proximidade que a gente tem, mas porque eles têm acesso a outras coisas que a gente não tinha. A gente, quando jogava bola, tinha que chute. Hoje em dia, meu filho escolhe entre 5 cores, as cores que ele quer jogar. Então, a questão primordial, eu vou voltar, é valor, respeito. Tem que ter respeito, entendimento que aquilo é uma conquista. Se eu passar isso para eles dois, de certa maneira, a missão está parcialmente completa. Ter respeito pela conquista. Você vai ter que conquistar as suas coisas. E daí vem aquela pergunta que eu te falei antes. O quanto que a gente tem que deixar para os nossos filhos para que eles não se tornem imbecis? Para que eles tenham um espaço próprio de conquista na vida. Porque senão eles nunca vão respeitar nada. De certa maneira foi o que aconteceu com a gente. Seja intencionalmente ou não. Né? Mas é difícil saber, né? Porque no dia a dia, quando a bola rola, você está sempre querendo prover, sempre querendo deixar tudo bem, sempre querendo deixar as pessoas o mais felizes possíveis.
e a gente vai se atropelando, né? Não é fácil você a cada demanda parar e falar, cara, deixa eu ver se isso aqui... por exemplo, eu acho que eu mais erro do que acerto no assunto dinheiro com os meus filhos. Eu acho que eu mais erro do que acerto. Você erra em quê? E acerta em quê? Vai. Olha, eu me condiciono a duas coisas sempre. A fazê-los perceber que tem uma escolha a ser feita, que a gente não pode fazer A, B e C. A gente pode, entre A, B ou C, escolher o que a gente quer fazer. Isso serve para se a gente vai comprar uma chuteira ou uma bola, se a gente vai comer um hambúrguer ou uma pizza, se a gente vai para lá ou para lá, né? Porque os desejos são infinitos e o dinheiro e o tempo é finito, né? A gente não consegue fazer isso tudo. Então, eu exercito sempre com eles o poder da escolha, de dar uma coisa para escolher, dizendo, olha, tipo, a grana está aqui, a gente vai gastar R$ 50, tanto faz com o que vai ser. Podemos comprar R$ 50 em pipoca, R$ 50 em bala, podemos ir no cinema com R$ 50. Vamos fazer o quê? E acho também que tem uma coisa assim de reforçar que as coisas dão muito trabalho para a gente conseguir, que tem um esforço, tem um tempo, tem uma coisa que a gente só percebe quando a gente é pai, né? Assim, o tamanho de abdicação que se tem pelos filhos, né? A quantidade de coisas que você deixa de fazer porque eles têm algo para fazer, ou porque eles querem em algum lugar, ou porque eles querem comer tal coisa, ou porque eles não querem tal coisa. Então, assim, quando a gente está junto, rola um do tipo, cara, a gente tem que valorizar isso aqui, valorizar tudo isso, valorizar a nossa escolha de estar aqui, o nosso tempo aqui, a sorte que a gente tem também de poder ter isso aqui. Então, eu pego meio nisso, né? Assim, de tentar, pelo menos nessas duas coisas, um pouco frisar, sabe? Assim, isso aqui não acontece para todo mundo, nem todo mundo tem a sorte de poder oferecer, viver isso aqui, ou às vezes nem todo mundo consegue. Então, vamos dar valor para isso. Agora, cara, meu filho deve ter umas 9 bolas de futebol, né? Entendeu? Umas 9 bolas de futebol, né? Umas 3 camisas do Liverpool, né? Entendeu? Por quê? Puta, pai, né? Cara, você entendeu? E quando você vê, já foi, né? Cara, tem uma coisa que eu sempre digo, e as pessoas que estão nos assistindo aqui, que estão compartilhando, vão entender bem, porque eu acho que, se você seja da idade que for, eu sempre digo isso. Eu não sei nem onde eu li. Quando eu era pequeno e quando você era pequeno, o pedaço maior do frango ia para os nossos pais. Uhum. A mesa de jantar serve o frango, o peito, ele escolhe, na verdade, mas o peito vai para ele. Na nossa geração, nós pais, o peito vai para a criança. O pedaço principal da comida vai para a criança. As crianças ganharam um poder, e eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, estou dizendo que assim muito maior do que a gente tinha. E tem uma outra coisa. O meu avô eu não tinha nada a ensinar para o meu avô. Ele tinha tudo para me ensinar. Hoje, o meu filho tem tudo para ensinar para o meu pai. Porque ele sabe mexer no celular, ele sabe o que é o Instagram, ele sabe o que está rolando. Porque o mundo hoje, mais do que nunca, não vou nem dizer dos jovens, nem dos mais jovens. E isso dá um poder para a criança enorme. Isso muda a configuração da família, isso muda tudo que a gente aprendeu. E ser pai é uma salada de várias coisas. E a nossa geração se ferrou mais ainda porque está no meio de tudo isso, né? Que está no meio de tudo isso, porque recebeu uma história e tem que trabalhar outra. E é uma salada porque é muita coisa que a gente tem que passar para a criança. É muito... Claro, todo mundo tem. E a gente não é bom em tudo. Agora, tem coisas que eu acho que servem para tudo. Respeito, raiz, de onde você veio, a quem você pertence, ideais, valores. E eu acho que o dinheiro entra nessa. Eu tenho uma brincadeira bem prática, só para ficar menos abstrato, que eu faço com eles, que eles não sabem, porque eu não coloco nesses termos, mas eles têm um sonho de longo prazo, um de médio e um de curto. E eu brinco com isso. Então, tem a economia que eles estão fazendo para um dia a gente voltar para ir para a Califórnia juntos. Quando for para a Califórnia, para a gente ir fazer uma coisa lá. Então, eles estão guardando um dinheiro ou para um sonho qualquer, lá longe. Cara, mas é maravilhoso isso, você dividir nessas caixinhas, né, cara? A gente é o começo isso. de tudo, né, cara? Exatamente. Sim. Então eu divido uma história para cá, que está guardada onde quem está guardado o dinheiro está comigo. E eles sabem quanto eles têm.
A outra é o médio prazo. O médio prazo é o skate que minha filha queria de aniversário e é a camisa da Juventus, do Cristiano Ronaldo, que meu filho queria de aniversário. Isso é o médio prazo. Tem data, mas não é agora. E o agora, ele está relacionado com uma ideia que eu espero que não seja uma armadilha, que é o que é caro e o que é barato. Não é o que eu posso e o que eu não posso. O que é caro e o que é barato. E eles irem trabalhando isso. Isso vale para o teu sorvete, vale para o bolo, vale para o bolo, digo, quando vai na doceria, vale para tudo. Mas você deixa eles decidirem ou você mostra o que é caro ou barato? Porque isso é um exercício bem bacana de se fazer, né? Que assim, olha, cara, esse sorvete custa R$20. Mas aí você fala, cara, é muito caro, ou eles já sacam que é muito caro? Eles já sacam porque eles comparam. Porque eu nunca escondi o preço de nada. As coisas, quando eles perguntam, eu falo o preço e eles já vão formulando na cabeça. Mas eles não formulam em dinheiros, eles formulam em óleo. O biscoito. Então, quanto é essa bola? Pai, essa bola é 20 Orions. Ele faz a conta. Meu filho é muito bom de matemática. São 20 pacotinhos de Orions, são, Davi. E aí? Putz. Mas também os 20 pacotes de Orions eu vou gastar mais rápido que a bola. Garotão. Então o que você está querendo dizer? Ah, pai, estou querendo dizer que é um bom negócio comprar a bola. Entendeu? Eu gosto do raciocínio. Eu acho que é o raciocínio, é que nem a prova de matemática. Importa o raciocínio e não o resultado, né? Então eu acho isso bacana. Eu sou um fomentador de raciocínios. Cara, mas essa história das caixinhas é maravilhosa, cara. Isso a gente faz para investidor lá na frente, né? Pô, se eles estão aprendendo isso, eu não cheguei nessa etapa ainda não, mas isso é bem bacana, cara. Não, isso é não bem sei se bacana. mas a gente tem exatamente isso. Essas três caixinhas mesmo, como você colocou, é isso aí. Oh, e voltando, você nessa sua aventura de ações todas, você já perdeu, né? Já teve alguma coisa que você comprou e caiu. E aí, como foi? Não, Qual foi foi o sentimento? Raiva, frustração, maldito XYZ? Ah, eu senti de tudo, cara. Não, agora mesmo, eu apostei na Oi. E aí eu apostei talvez mais do que eu devia percentualmente da minha carteira. Porque eu achei que era a hora da Oi. Mas é a hora da Oi, calma. Então, calma, exatamente. Mas eu tô falando isso, até vou dar essa indiscrição que eu mandei uma mensagem para você ontem e falei, cara, e a Oi? Porque não para de cair. Mas é que nesse caso teve uma outra história, porque na carteira da minha irmã eu botei a tal da Oi e fui perdendo para ela também, foi me dando um pânico. Mas assim, aí hoje subiu 5%, não sei se terminou o pregão dessa maneira. Aí eu falei, pô, o Teco tem a manha mesmo, né? Porque ele falou para mim e subiu no dia seguinte que eu conversei com ele. Mas eu acho que essa ideia da paciência, como você quer ser ativo, você não quer errar por omissão, você tem que entender que não é omissão não fazer nada. Isso entendeu? Isso é um aprendizado que você ganha, você está fazendo alguma coisa quando você deixa de fazer. E também quando desistir de uma ação. Essa é uma hora complicada. Quando eu posso recuperar o que eu perdi, não com ela, porque a gente personaliza, a gente fica emocional. Eu perdi na Oi, eu vou ganhar na Oi, maldita Oi. Te virou uma pessoa, né? E eu caí nesse truque já também. Pô, você sabe varejo, você sabe que tem empresa que eu não como nem mais o produto dela. Porque você perdeu dinheiro. De tanto trauma que eu fiquei da empresa. Assim, eu pego ódios mortais, assim, e assim, eu sou capaz de pagar mais caro num produto pior para não dar um centavo para essa empresa. Tem umas 3 ou 4 que estão na minha lista, assim, entendeu? É impressionante, assim, você personifica de uma maneira que, pô, se eu tivesse o celular do cara, eu ligava pro cara todo dia, sabe? Sim, tem empresa também que você entra e toda vez que você entra, todo mundo se dá bem, a B3. Todo mundo se dá bem na B3, é a dona da bolsa, é um monopólio, entre aspas, vai dar tudo, você não tem como errar. Eu erro. Não. Toda vez você erra? Pô, eu entro, cai. Aí vai caindo. Eu falo, não é possível, cara. Tem uma zica.
eu e o Sonder aqui temos um problema pessoal. Enfim, um problema pessoal com a B3. Não consigo. Aí eu vendo. Falo, não, tá vendo, não vai dar certo. Aí sobe. Então eu realmente Entendi. acho que é por minha causa. A gente pode fazer dinheiro com esse talento na B3, cara. Você pode mandar um WhatsApp. Toda dizendo, vez que eu entrar ou sair. Isso tô é uma outra entrando, coisa. cara. Isso é uma outra coisa, acho que as pessoas aqui, quer dizer, não sei o quantas pessoas investem, você pode comprar e você pode vender, né? Você ganha dinheiro vendendo uma ação, porque ela vai cair. Isso é uma coisa que eu não sei fazer, que eu não me sinto bem fazendo. Eu não me sinto bem fazendo, torcendo contra uma ação, o que é uma ideia naturalmente boba, mas eu não me sinto, eu não fico confortável. Ah, eu vou vender a VEG, eu vou vender a Prio, eu vou vender a CSNA, CSN, né? Porque chegaram no topo e a partir daqui elas vão dar uma corrigida. Não, não rola para mim. Não rola para mim. Eu só ganho dinheiro comprado. Entendi. Você é muito bonzinho, cara. Você é muito bonzinho. Eu sou um cara mais mal resolvido com isso, cara. Você está nessa há muito Eu, tempo, Teco. Eu tenho inveja não, de. mas Eu queria ter. eu já deveria estar mais evoluído que você. Já deveria ter aparado as minhas arestas todas, assim. Mas isso é Né? uma Já boa deveria. questão. Quando a gente já tem seu dinheiro suficiente, para que serve o dinheiro? Quando a gente já ganhou o suficiente, por que a gente continua? São questões que. Fala, você ia responder uma coisa e eu acho que eu te interrompi. Não, eu acho que você, cara, a gente está na vida produtiva ainda, a gente está trabalhando, né? Então você trabalha, eu trabalho, as pessoas trabalham, você quer ser reconhecido, bem pago pelo seu trabalho, aí as coisas vão aparecendo, você começa a fazer outras coisas, então você já fez novela, já fez cinema, já fez teatro, já fez comercial, tem um programa de rádio, já fez um programa de TV, vão aparecendo coisas, você vai Sim. fazendo. E, assim, para mim, cuidar do dinheiro sempre foi o meu trabalho, né? O meu trabalho sempre foi esse. Eu sempre trabalhei cuidando do dinheiro. Primeiro do meu, depois de quem estava perto, depois de todo mundo, depois de só quem estava perto. Então, assim, para mim, cuidar do meu dinheiro talvez seja como o Márcio Atala cuida da saúde dele, entendeu? Uma coisa tão normal que você nem percebe mais que você faz, entendeu? Eu sofro muito menos do que eu já sofri com sobes e desces. Eu também já aprendi muito com os meus erros, que é uma coisa que eu achava muito difícil de acontecer. Mas assim, eu percebi que a vida inteira eu cometi os mesmos erros. Então são sempre 2 ou 3, sempre os mesmos 3. E aí eu consegui me arrumar um jeito de evitar que pelo menos 2 desses aconteçam. Então, agora eu praticamente só repito um único erro. E assim, você vai aprendendo, você vai se conhecendo, você vai aprendendo que aqui talvez seja uma opção melhor, porque, cara, eu acho que cuidar do dinheiro, cara, é uma coisa que eu falo, vai parecer meio piegas isso, mas é uma coisa que eu penso para mim, assim, e falo para muita gente isso, cara. O Brasil é um país, é uma jabuticaba em 1.000.000 de coisas, né? Uma das coisas na qual o Brasil é uma jabuticaba, o Brasil é um país muito pobre e muito caro. É muito difícil você achar um país, quando você viaja no mundo, para quem está vendo aqui, se pergunte, para que lugar eu fui, que é um lugar tão pobre quanto o Brasil, né? Renda média R$ 2.800, né, de uma família brasileira, e que as coisas são caras. Porque quando você vai para um lugar muito pobre, tudo é muito barato, né? Quando você vai para qualquer país, você vai para a Alemanha, para a Áustria, é claro que é tudo caro, porque a renda é muito alta ali. Para a gente, quando a gente chega lá, né? Então, assim, o Brasil é raríssimo você achar um país muito pobre e muito caro como o Brasil. Isso significa que é muito difícil você ganhar bem no Brasil. E é muito difícil você juntar dinheiro no Brasil, porque tudo é muito caro. Então, você tem hoje 11, 12% de pessoas que poupam, né? Você tem 80% de brasileiros endividados, inadimplentes, você tem 11, 12% de pessoas que poupam, e desses 11, 12%, você deve ter uns 4 que investem, né? Porque poupar é uma coisa e investir é outra. E eu acho, cara, você trabalhou 2.500 horas, você pegou um trânsito danado para ir para voltar, cara, você ficou no sufoco para pagar aquela porra daquele boleto, você abre mão de tempo, abre mão de um monte de coisa, porque
Cara, quando sobra uma grana, você tem obrigação moral consigo, cara, de cuidar bem dela, entendeu? De cuidar Isso. bem dela. Então, assim, não dá para depois que sobrou uma grana, eu falar, cara, vou pôr aqui embaixo do colchão e depois eu ver. Não, velho, você tem que cuidar disso. Tem que cuidar porque é muito difícil juntar dinheiro no Brasil, entendeu? Então, eu nem conseguiria fazer isso, porque eu realmente vai contra o que eu acredito, entendeu? Meu próximo passo é agir assim para a minha saúde. Mas com dinheiro sempre foi presente para mim. Cara, é difícil ganhar, a gente tem que cuidar. Então, vou tentar procurar o melhor investimento, o melhor fundo, cara, a melhor renda fixa, o melhor CDB. Eu sempre fiz isso, sempre fiz. E isso independe de eu ter 10 mil reais ou 100 milhões de reais. Eu continuaria fazendo isso. Entendeu? E se você me pedir uma opinião, você tiver 10 mil reais, você vai ouvir esse discurso. Se você tiver 100 milhões de reais, você vai ouvir esse discurso também. Porque, cara, é difícil, entendeu? A menos que você seja herdeiro ou que você seja um político corrupto, é difícil ganhar dinheiro no Brasil, cara. Para todo mundo, cara, empreender, montar um negócio, cara, é uma maluquice você montar um negócio no Brasil, ser funcionário, tudo é difícil, cara. Você tá na categoria, cara, do demônio, né, cara? Categoria de ator, para cada ator que deu certo, tem, cara, 100 mil ali, cara, correndo atrás. Então você também tem essa obrigação moral, pô, de cuidado daquilo que foi foda de conseguir, né? Perfeito, cara. Isso que você está falando agora é exatamente como a gente começou essa live, quando você me perguntou por que é que eu fui investir. É exatamente isso. E antes eu não fazia dessa maneira, não tinha paciência, ou não queria, ou fugia disso. Eu acho que nem todo mundo precisa aprender, nem todo mundo precisa ler, nem todo mundo precisa ir atrás, mas acho que dá para ir atrás de alguém que saiba mais que você para te ajudar a cuidar disso. Eu acho que isso é um compromisso que a gente tem em respeito ao nosso tempo gasto para ganhar esse dinheiro, né? É isso. E porque é difícil pra cacete mesmo. O país é muito difícil. Eu acho que você tem toda razão, eu acho que é perfeito, acho que é isso aí. Acho que é isso aí. Isso, eu não vou fazer dramática e nem quero que vire slogan, mas fazer isso foi o que salvou esse meu último 1 ano, onde eu não ganhei nem próximo, quer dizer, deu a pandemia e tudo mais. Eu ganhei o meu salário fazendo isso, né? Ou eu preservei o meu salário também fazendo isso. Investindo. E agora você também não vai mais parar, né? Cada vez mais você vai aprender, cada vez mais você vai saber como fazer e vai virar um trabalho seu cuidar da sua grana, da grana da sua família, né? Não tem mais volta também, né? Virou um vício, né, também, cara. É um vício. É um vício maldito, assim, também, porque tudo vira uma grande diversão e uma grande obstinação pra mim. Mas, quer dizer, agora daqui a pouco eu vou fazer uma novela e eu quero ver como é que vai ser, né? Tô eu lá com a Larissa Manoela e com a Cláudia Raia e no meio da cena eu vou estar vendo, sei lá, se tal ação, se a local web já chegou no topo ou não. Acho que não vai dar. Então minha vida vai ter que mudar nesse sentido. Tô Mas aí você curioso pode escolher mas aí você pode escolher bons fundos de ações e bons fundos de tudo. E aí vai ter um cara bom fazendo isso para você, exato. Já estou indo para esse caminho. Até outro dia eu te perguntei já sobre um fundo, porque é exatamente isso. Eu quero diminuir o dinheiro sobre a minha responsabilidade direta, sobre o dinheiro que eu opero, para poder continuar com esse prazer, com esse jogo, com esse aprendizado, com menos dinheiro. Porque eu vou ter menos tempo. Mas eu vou continuar tendo consciência do todo. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Desta é igual ao meu pai. Montem um curso, um workshop. Teco fez um curso, né, Teco? Deu um curso aí, né? Vou fazer um agora em fevereiro. Estaremos aqui fazendo isso. E o Alasca, o Henrique. Meu primo tá perguntando, ele investe lá com o Henrique Breda. E aí tá desesperado. Muita cógnita na cabeça, né, Teco? Cara, assim, o Alasca é um puta fundo, o Henrique é um puta gestor, mas assim... eu adoro ele. Errou demais, né? Assim, errou demais, deu azar, tem um pouco de tudo ali, né? Fundo muito grande também, é difícil zerar a posição. Foi um ano terrível, né? E eu sempre acho que tem uma coisa que ele faz que eu acho que é muito ruim, assim. Eu acho que uma coisa que eu aprendi na marra é que gestor grande não pode contar o que tem, entendeu? Quando o cara conta o que tem, é muito fácil você se posicionar contra o cara. Aliás, a melhor história dos últimos 10 anos aconteceu hoje,
Depois você procura aí, você deve ter visto a história da Do GameStop, game. do GameStop e Eu tal. não vi Cara, direito. mas Fala, fala. cara, é uma história que vai virar um filme em 2010, em 2030, e vai ter que ganhar 7 Oscars, porque é a melhor história da vida, assim, sabe? De uma galera que, numa rede social, começou a se organizar para ferrar um fundo, porque sabia que o fundo estava vendido e as pessoas entraram comprando, comprando, comprando. Cara, virou uma maluquice e basicamente eles quebraram o fundo ontem, né? Ontem foi o ativo mais negociado do mundo, uma empresa que vale 50 milhões de dólares e que vende equipamentos de videogame em shopping center. Tipo, um business que simplesmente não existirá, né? É. E é uma história boa, assim, essa história da massa, assim, de todo mundo sabendo o que está fazendo. A gente viu um monte de casos isso, né? Um cara que tem muito seguidor fala, pô, tô comprando A. Cara, blá, né? Sobe. Cara, quando esse pessoal vai vender, é um ano vendendo, né, cara? Porque todo mundo compre um dia e fica um ano vendendo depois aquilo, né? Então, são novos tempos aí de rede social, de muita gente em casa, no computador, procurando, enfim, aprender, investir, mas também procurando se divertir. Eu acho que o fato de todo mundo saber as ações que ele tem, eu acho que é ruim para ele, porque ele não consegue se mexer mais, entendeu? O meu primo tá E, te perguntando aqui se vai melhorar. Vou passar teu telefone para ele. E uma coisa que você me lembrou que eu acho que é bacana dizer, que foi um truque que eu caí. A vida não é um filme, né? É a música do Paralamas, né? A vida não é um filme e você não entendeu. Eu acho que a gente vive um filme quando entra na bolsa. Putz, eu quero ser igual o cara do Billions. Quer saber? uhum, Quer saber? Eu tô achando que eu vou arriscar aqui. Você não sabe, você quer viver um personagem, entendeu? uhum, E você não quer ser perdedor, então você quer arriscar. E você faz um monte de coisa que você já não entende mais porque você está fazendo. Quem me deu esse alerta sem saber foi você. Quando você me falou do Iludidos por Acaso, que é o livro do Taleb, eu falei assim, eu posso estar iludido pelo acaso. Porque era um momento que a uhum, bolsa estava subindo muito, era o fim de 2019, né? Foi 2019, foi quando eu entrei, foi isso? Foi. E é um momento que a bolsa estava subindo muito, eu estava ganhando, sei lá, 40%, 50%, não me lembro agora, estava me achando um baita gênio, e na verdade o acaso estava me ajudando muito. Eu entendi que eu não tinha consciência sobre o que eu estava fazendo. Então é aquela velha uhum. fórmula da felicidade, né? Que está no Poder do Mito, que eu adoro. É Satchitananda, né? Eu, consciência e bem-aventurança. Fazer o que me traz alegria conscientemente. Então só vale a pena se você tiver consciência sobre o que você faz. Mas continue fazendo, cara, porque é uma coisa que tem que... Você aprende aprendendo, aprende errando. Acho que tem que, né, para quem está vendo a gente aqui, cara, comece sempre pequeno, porque no final das É, contas é dinheiro real, né? Então, quando se perde mesmo. A gente não controla o futuro, evidentemente, mas a gente consegue descobrir se as nossas chances de ganhar são maiores ou menores, né? Mais ou menos assim que se faz investimento. É sempre olhando um pouco de probabilidade, se aquilo serve para você, se o prazo serve para você, se tá tudo bem, e aí você compra, cara. E aí, a partir dali, é uma outra história, né? Porque, cara, nesse mundo maluco que a gente vive hoje, onde cada ano passa num dia, cara, a quantidade de coisas que te ajudam, te atrapalham, né, nos seus investimentos é incontrolável. Então, você tem que ter um pouco de probabilidade ali a seu favor. Acho que ajuda a tomar decisão. Mas é difícil, cara, é difícil. Eu acho que as pessoas estão iludidas pelo acaso de acharem que é fácil. não, É e por... iludidos pela forma, desculpa te interromper, mas acho que você ia dizer É, isso, você não quer dizer, porque eu digo, porque eu brinco com você que eu já sabia que tinha muito ator ruim que era famoso, e as pessoas não uhum, sabiam. Hoje em dia você sabe que tem muito influencer de economia e cara ruim, porque as pessoas se expõem. Você não uhum, sabia que aquele cara era tão ruim porque ele dava conselho numa sala fechada ou numa palestra. Agora você sabe que uhum, ele é ruim porque ele tem um perfil de Instagram e faz umas lives péssimas para você. Mas tem milhões de uhum, seguidores. E as pessoas acham, uhum, por verem milhões de seguidores, acham que aquilo é bom. Então, tome cuidado, né? Toma cuidado com a uhum. fórmula fácil, com o ganho fácil e com esses sacanas, vou dizer, com esses filhos da puta que prometem ganhar 1 milhão fazer do teu dinheiro em 1 milhão em uma semana.
né? É isso. Cuidado com o ganho fácil, com a fórmula fácil. Tudo tem Maravilha, valor. doutor. Brigadão. Valeu pelo papo. Vou salvar aqui para quem quiser ver depois essa sua aula. E até amanhã no Hora de Expediente. Valeu, um abraço para o Acre. Tem um Francisco aqui que falou um abraço para o Acre, onde ainda é cedo. Ainda é cedo no Acre. Onde sempre é cedo, como diria a Legião Urbana. Um imenso beijo para todo mundo que participou. Muito obrigado. Não deu para ver todo mundo aqui. Obrigado, Francine. A gente começar a falar, não vai parar. A gente já fala bastante. E você é um cara que me enche de orgulho, Teco. Você sabe disso. Eu só vou falar isso em público. Você é um cara que me enche de orgulho. Na rádio, na vida, tá fazendo live. Parabéns pelas tuas conquistas, pro seu cara que você é. Você me dá muito orgulho, muita alegria de ser seu amigo. Show de bola. E amanhã, semana que vem, você vai aprender a ganhar dinheiro na renda fixa. Isso, boa. Boa, marca aqui e ensina a gente. Ensina nós. Você. Menos risco e mais... Tudo que eu quero. Menos risco e mais ganho. Pô, professor. É isso. Junto. Vou te ensinar. Tchau. Obrigado. Obrigado a todos. Beijo.